E aí, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai mergulhar num tema que eu acho super interessante. É. É equanimidade. Equanimidade. É isso aí. Um conceito que pode nos ajudar a lidar com o sofrimento, Hum? sabe? Hum? Que a gente sente na pele no dia a dia, mas também aquele que a gente carrega na mente. É verdade. E para esse mergulho, a gente vai se basear em alguns textos budistas Legal. que exploram esse caminho para alcançar uma paz interior mais duradoura. Hum. E me diz uma coisa. Você acha que a maioria das pessoas já sentiu aquela sensação de que falta algo, mesmo que eu tenha o básico? Ah, com certeza. Acho que essa é uma sensação bem comum, né? A gente sempre buscando mais, sempre querendo que não tem. É tipo aquele incômodo da comparação, né? É isso, a gente olha pro lado e vê alguém com algo que a gente gostaria de ter, pronto. Já começa a se Mas sentir incompleto. é verdade. E o texto que a gente está usando como base para esse mergulho, ele usa uma analogia bem interessante para ilustrar essa busca incessante por mais. Ah, sim. Lembra dessa analogia? A ideia do salário mínimo do carro importado e do iate. Você pode explicar um pouco melhor pra gente? Claro. A ideia é que a pessoa que ganha o salário mínimo sonha com carro, né? Quem tem o carro sonha com o importado. E quem já tem o importado? Bom, talvez comece a desejar um iate igual ao do vizinho milionário. A questão é que essa sensação de falta, ela é relativa, sabe? Ela sempre se molda ao que a gente tem e ao que a gente vê ao nosso redor. Faz sentido, né? Parece que a gente nunca tá satisfeito. Sempre buscando a próxima conquista, É. o próximo nível. E como se a gente estivesse sempre correndo atrás de uma cenoura na frente do nariz. E o budismo que ele diz sobre essa busca incessante. Bom, o budismo nos diz que essa busca incessante é justamente a causa do nosso sofrimento. É mesmo. Sofremos por ignorância, apego ao desejo e aversão. Puxa, de como esses três elementos se conectam com o sofrimento. Olha, a ignorância é por não percebermos que essa busca constante por satisfação é a raiz do problema. Hum. A gente fica cego por essa ilusão de que a felicidade está sempre lá na frente em mais alguma coisa. Entendi. O apego é por nos agarrarmos à ideia de eu quero ou eu não quero, deixando de viver o presente e criando uma imagem idealizada da vida. E a aversão. A aversão entra quando a gente rejeita o que não se encaixa nessa imagem idealizada que a gente criou na nossa mente e aí a gente acaba gerando ainda mais sofrimento. Nossa, é um ciclo vicioso, né? É. E para sair desse ciclo, o budismo nos convida a cultivar a equanimidade. Mas é como a gente faz isso? É aí que entra a prática, né? O texto menciona que a equanimidade exige um certo treino mental, assim como os monges budistas que passam horas meditando. Nossa, então não é algo que a gente conquista do dia para noite, né? Exato. Há um processo, um caminho a ser percorrido com paciência e disciplina. Mas antes de falarmos de como desenvolver a equanimidade, queria entender melhor o que é esse conceito. O que significa de fato ser equânime? Boa pergunta. O texto define a equanimidade como serenidade, estabilidade e tranquilidade. Uau, que palavras poderosas. E na prática, ser equânime é ter a capacidade de vivenciar as emoções e os eventos da vida, sejam eles bons ou ruins, sem se deixar dominar por eles. É como se a gente tivesse um controle remoto da nossa mente, né? Conseguindo regular a intensidade das nossas reações. Em certo sentido, sim. Uma mente treinada na equanimidade reage de forma diferente aos acontecimentos. E como seria essa reação? Imagine que você recebe uma notícia maravilhosa. Você sente alegria, mas não se apega a ela. Permite que a emoção flua sem se tornar um fardo. E da mesma forma, ao se deparar com uma notícia triste, você reconhece a dor, mas não se deixa consumir por ela. Então a equanimidade não é sobre negar as emoções, né? É sobre vivenciá-las de forma mais equilibrada, sem se deixar dominar por elas. Exatamente. É sobre encontrar um ponto de equilíbrio entre o apego e a aversão, entre a euforia e a tristeza. É como se a gente aprendesse a surfar nas ondas da vida, né? Sem se afogar em nenhuma delas. Perfeito. É essa a ideia. E para a gente aprender a surfar nessas ondas, o budismo nos apresenta os 8 damas mundanos. 8 damas mundanos. Só que são esses damas. São pares de opostos que influenciam as nossas reações. Elogio e crítica, ganho e perda, prazer e dor, fama e desonra. Nossa, é muita coisa para lidar. É verdade. Hum. Mas esses damas estão presentes em todos os aspectos da vida. E o primeiro passo para cultivar a equanimidade é justamente tomar consciência de como a gente reage a cada um desses pares. Então quer dizer que se eu fico eufórico com um elogio ou me abato com uma crítica, isso significa que eu preciso trabalhar minha equanimidade em relação a esse par de opostos. Exatamente. O texto nos convida a refletir. Será que a gente consegue receber um elogio sem inflar o ego? E ao sermos criticados, será que a gente consegue filtrar o feedback valioso sem se deixar abater? É um exercício de desapego, né? Tanto da necessidade de aprovação quanto do medo da rejeição. É isso aí. Mas quanto aos outros pares de opostos, como lidar com o ganho e a perda, com o prazer e a dor, com a fama e a desonra? O princípio é o mesmo. Diante de um ganho, por exemplo, a gente pode reconhecer a natureza impermanente das coisas e evitar o apego que leva ao medo da perda.
Já na dor, a gente pode buscar acolhimento sem alimentar a aversão, que só intensifica o sofrimento. Nossa, parece que a equanimidade nos oferece uma lente mais clara para enxergar a vida, né? É. Permitindo que a gente vivencie tudo de forma mais plena e menos reativa. Essa é a ideia. A equanimidade nos liberta do sofrimento desnecessário. Que incrível. Mas como a gente começa a desenvolver essa habilidade? Por onde a gente pode começar a trilhar esse caminho da equanimidade? Realmente é um caminho fascinante, né? Sem dúvida. Hum. Mas como a gente pode aplicar esse conceito no nosso dia a dia? Como cultivar a equanimidade em meio à correria, aos problemas, enfim, a vida real, né? É um desafio e tanto, né? Mas o texto fala sobre o treinamento do cérebro como uma das chaves para aplicar a equanimidade. Treinamento do cérebro. Parece coisa de filme de ficção científica. Ah, mas não é não. E a meditação é a ferramenta principal para esse treinamento. A meditação, aquela que os monges budistas praticam por horas a fio. É essa mesma. Eles dedicam horas do dia observando seus pensamentos e emoções sem se identificar com eles. Nossa, mas como isso funciona? Eles aprendem a simplesmente observar o fluxo da mente sem julgamento, sem apego. É como se assistissem a um filme da própria mente. Entendi. Então, ao invés de tentar controlar os pensamentos, a gente simplesmente observa. Exatamente. É como se treinássemos a mente para ser uma testemunha serena da nossa experiência interna, sem se deixar levar pelas ondas de emoções ou pensamentos. E como isso se aplica na vida real? Digamos que eu tô preso no engarrafamento. Ótimo exemplo. Ao invés de se deixar levar pela frustração e pela raiva, você pode usar essa oportunidade para praticar a equanimidade. Observando a irritação surgir, sem me identificar com ela. Isso. Você reconhece a sensação, observa os pensamentos, mas sem se fundir com eles. É como dizer, tô sentindo frustração, mas essa frustração não é quem eu sou. Faz sentido. É como se criasse um espaço entre mim e a emoção, permitindo que ela exista sem me controlar. É isso aí. E com a prática, essa capacidade de observação se torna mais natural. Até em situações desafiadoras, a gente começa a perceber que as emoções são como ondas vêm e vão, e a gente não precisa se afogar nelas. Interessante. O texto menciona a técnica Vipassana como um método para desenvolver essa habilidade de observação. Você conhece? Claro. É uma técnica de meditação que busca desenvolver a atenção plena através da observação da respiração e das sensações do corpo. Parece bem intenso. É uma prática profunda de autoconhecimento, que nos permite observar a natureza impermanente de todas as coisas, inclusive nossos pensamentos e emoções. E como essa observação da impermanência se conecta com a equanimidade? Ao reconhecermos que tudo está em constante mudança, que nada é permanente, a gente começa a se libertar do apego da aversão. A gente para de lutar contra a correnteza e aprende a fluir com ela. É isso aí, aceitando as coisas como elas são, sem apego ao que a gente quer ou aversão ao que a gente não quer. Nossa, que libertador. Mas e a ação? A gente não fica passivo com essa coisa de equanimidade. De jeito nenhum. A equanimidade não impede a gente de ter desejos ou aspirações. A gente pode agir no mundo, buscar nossos objetivos, mas com uma mente mais serena e equilibrada. Então é como se disséssemos: eu me dedico de corpo e alma para alcançar meus objetivos, mas não deixo que o sucesso ou fracasso definam meu valor ou minha felicidade. Exatamente. É ter a liberdade de buscar o que a gente deseja sem se apegar ao resultado. Que incrível! Essa liberdade interior, essa paz em meio aos desafios da vida é o grande presente da equanimidade, né? Com certeza. E além da meditação, a gente pode cultivar a equanimidade no dia a dia, prestando atenção nas nossas reações. Tipo, como a gente reage a um elogio ou uma crítica. Como a gente lida com a frustração. É isso. Observar esses padrões de reação sem julgamento é o primeiro passo. E depois? Aí a gente pode começar a introduzir pequenos ajustes no nosso comportamento. Tentar responder com mais calma a uma provocação, agradecer um elogio sem inflar o ego ou lidar com a frustração de forma mais construtiva. Pequenas mudanças que com a prática podem fazer uma grande diferença. Exatamente. E como a gente já falou, a equanimidade é um processo gradual, que exige paciência e persistência. Mas os benefícios de uma vida mais serena e equilibrada valem a pena o esforço. Sem dúvida. E na última parte do nosso mergulho, a gente vai discutir como essa prática pode nos ajudar a construir um mundo mais justo e harmonioso a partir da compaixão. Nossa, é incrível como a equanimidade pode transformar não só a nossa vida, mas também as nossas relações com os outros, né? É verdade. O mais legal é que essa transformação ela não se limita à nossa experiência individual. A equanimidade ela abre espaço para compaixão genuína. Compaixão genuína. Isso. Quando a gente está menos preso às nossas próprias reações, menos focado no eu quero e eu não quero, a gente consegue se abrir de forma mais autêntica para o sofrimento do outro. É como se a gente tirasse as lentes do ego, né? E conseguisse enxergar o outro com mais clareza. Exatamente. Sem aqueles filtros da nossa própria mente. E como essa compaixão se manifesta na prática? Imagina que alguém próximo está passando por um momento difícil.
Se a gente está preso nas nossas próprias ansiedades e frustrações, a nossa capacidade de oferecer apoio fica limitada. A gente não consegue se conectar de verdade com a dor do outro, né? Mas com a mente mais serena e equilibrada, a gente acolhe o sofrimento do outro com mais empatia. Sem se deixar levar pelas próprias emoções. E isso, a gente cria um espaço seguro para o outro se expressar sem medo de julgamento. Puxa, que legal. E essa compaixão genuína, ela pode transformar relacionamentos, né? Sem dúvida. Ah. Ela cria conexões mais verdadeiras, mais profundas. E esse impacto positivo, ele não se limita às relações pessoais, né? É verdade. A equanimidade também influencia a forma como a gente interage com o mundo. Como assim? Quando a gente cultiva a equanimidade, a gente se torna menos propenso a reagir com raiva ou medo diante de situações desafiadoras. A gente consegue agir de forma mais ética e compassiva. Exatamente. A gente responde com calma, com discernimento. Faz sentido. Imagina um conflito social. Se a gente reagir com raiva, a gente só alimenta o ciclo de violência. Mas se a gente mantiver a mente serena, a gente aumenta as chances de encontrar soluções pacíficas. É isso aí. A equanimidade nos dá a sabedoria e a compaixão para lidar com situações complexas. Que inspirador. A equanimidade pode transformar não só a nossa vida, mas também o mundo ao nosso redor. E o melhor de tudo é que a prática da equanimidade está ao alcance de todos nós. A gente não precisa se isolar num mosteiro para cultivar essa habilidade, né? Não mesmo. A gente pode começar com pequenos passos no dia a dia. Que tipo de passo? A prática da meditação, por exemplo. A observação das nossas reações. O cultivo da compaixão. Pequenos gestos que com o tempo podem fazer uma grande diferença. Com certeza. É um processo, um caminho a ser percorrido. E para você que nos acompanhou nesse mergulho profundo, fica a pergunta: em que área da sua vida você gostaria de cultivar mais equanimidade? Que pequenos passos você pode dar hoje mesmo para trazer mais paz, equilíbrio e compaixão para sua vida? Valeu pela companhia e até a próxima. Tchau.